Vamos entrando, gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a mais um programa Sexo, Amor e Família. Flavinha, Isa. A Isadora já começou a rir. Oi, Isadora. Tá engraçado aí, vamos dar risada. Adoro gente que ri. Mônica, Lari, vamos entrando. Chico, vamos entrando. Psicóloga Gabriela, Lari. Entrem, gente, vamos entrando. Edilane. Foi sem querer, Isadora, mas vamos dar risada junto. Oi, gente, vamos entrando. Diego, amor, você já tá aí pra gente almoçar? Sejam bem-vindos. Karina. Gente, não vou me demorar muito, não. Porque depois essa live vai pro Instagram TV, pro IGTV, e aí às vezes fica muito enrolando aqui esperando a galera entrar. Vou começar com quem já tá aqui. Zezé, Sofia, pessoal, bom, para vocês entenderem, tava pensando ali, programando um pouco mais os meus próximos programas, e eu vou tentar, não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar fazer programas mais curtos. É difícil pra mim, confesso, vai ter que ser um treinamento, vai ter que ser tipo igual barriga de tanquinho, que você tem que treinar pra ver se consegue. Meu negócio vai ter que ser assim. Por quê? Porque é muita coisa na minha cabeça, é muito conteúdo, então às vezes eu me empolgo falando, eu preciso aprender a me conter um pouco mais. Então vou tentar fazer um programa mais curto, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, paciência comigo, me ouçam e fiquem comigo aqui até o final, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre masturbação, um tema delicado e que tem que ser conversado com muito cuidado. Bom, uma das coisas que eu quero refletir é a gente pensar a masturbação, que geralmente é colocada em dois polos, né? O polo da mocinha, a masturbação como a salvadora da pátria, aquela que vai salvar a tua sexualidade, o teu casamento, os teus relacionamentos, enfim, né? Como se fosse ali numa novela Na Senhora do Destino, como se a masturbação fosse a Maria do Carmo, que vai salvar a tua vida, né? Que vai ali guerrear, enfim, a partir dela você vai conseguir solução da tua sexualidade. Ou então colocar a masturbação como a Nazaré Tedesco, né? A vilã que vai empurrar o teu relacionamento ali escada abaixo, vai acabar com a tua sexualidade. Gente, não dá pra gente analisar a masturbação somente com essas duas esferas. Realmente falar sobre masturbação, a gente vai ter que cair no depende. Então a masturbação, ela é mocinha ou é vilã? Depende, gente. Maísa, mas você tá sendo relativista. Aí você cai então novamente naquela coisa do relativismo, tudo depende. Não é bem assim, gente. Vocês vão entender a partir dos casos que eu vou compartilhar com vocês o quanto isso tem que ser individualizado, o quanto isso tem que ser pensado caso a caso. Vamos lá? Para vocês entenderem, né, e terem essa noção, isso é preciso estar bem claro no começo dessa live, o seguinte: a maioria das pessoas, quando falam hoje em dia de masturbação, principalmente profissionais que falam de sexualidade, trabalham com sexualidade, vocês vão ver que a maioria colocam a masturbação como a salvadora da pátria, como a mocinha, aquela que vai salvar a tua vida. Muitos até após palestras, né, após, enfim, lives, programas aqui no Instagram, colocam a masturbação de uma forma generalizada como uma tarefinha de casa. Então, após aqui essa palestra, todos vocês em casa vão se masturbar. E generalizam isso, né, como se realmente a masturbação fosse salvar a sexualidade de todo mundo ali, e não é bem assim que as coisas funcionam. Isso pode dar problema e vocês vão entender a partir desses casos fictícios que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, o primeiro caso é da Maria Creuza. Maria Creuza tem 45 anos, casada, os filhos acabaram de sair de casa, foram para a faculdade, e a dona Maria Creuza ficou sozinha com o marido. Passaram a apresentar alguns conflitos e acabaram se afastando ainda mais, já vinham afastados antes. Dona Maria Creuza aprendeu a mexer no Instagram no tempo livre e comprou um curso de sexualidade. E aí Dona Maria Creuza aprendeu a se masturbar. E agora costuma ir para a cama sempre mais cedo, todos os dias, masturbar-se, enquanto seu marido fica no computador. Vamos lá, gente, vamos pensar. Vamos
tentar entender o caso da Dona Maria Creuza. Imaginem que Dona Maria Creuza já vinha há muito tempo afastada de seu marido, né? De seu marido. Provavelmente, quando os filhos nasceram, vamos pensar uma coisa que é bem comum, Dona Maria Creuza esqueceu do papel de esposa, né? Lembrando que o ser humano é composto por papéis. Ela esqueceu do papel de esposa, ela passou a se dedicar integralmente a ser mãe e acabou realmente se distanciando do seu marido, mas nem se dava muito conta disso. O marido acabou deixando para lá também, né? O marido estava ali trabalhando demais e também não fez muita questão de se reconectar e de investir nessa relação para retomar ali a conexão do casal. Então, Dona Maria Creuza, agora que os filhos saíram de casa, Dona Maria Creuza está ainda mais afastada do seu marido. E aí o que acontece? Ao invés de olhar para essa realidade, que é uma realidade de anos, né? Então, há anos ela esqueceu o que é ser esposa, o que é ser carinhosa, o que é olhar às vezes ali para aquele marido com um olhar mais amoroso, afetuoso. Então, agora nesse momento, quando os filhos saem de casa, ao invés de olhar para isso, ela faz o quê? Ela foge dessa realidade. E ela entra para uma outra realidade, que é a da masturbação. Ela passa a se masturbar diariamente. E aí a Dona Maria Creuza tem ali toda noite uma liberação de dopamina, serotonina, noradrenalina, sente prazer e é iludida. E é iludida diariamente achando que as coisas agora estão melhores, né? Ela sente prazer e esse prazer, de uma certa forma, tira dela essa responsabilidade, né? Ou o foco de olhar para a situação, para a relação com esse marido e restabelecer isso, porque é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. Exigiria dela olhar para si mesma e perceber que ela precisa mudar, olhar para esse marido e perceber também quantos defeitos ele tem e quanto ela precisaria ajudá-lo até nesses defeitos, ou o quanto ela precisa ser mais tolerante, ou o quanto ela precisa aprender a perdoar as coisas que ele fez ali no passado e que, enfim, hoje em dia ainda arrasta esse ressentimento. É difícil, né? Então, Dona Maria Creuza preferiu fugir da realidade, preferiu comprar o curso de sexualidade e se masturbar, e aí ela não precisa lidar com isso. O que será que o marido dela está fazendo em frente ao computador enquanto ela vai para a cama mais cedo? Provavelmente a mesma coisa, né? E aí ficam os dois completamente desconectados, vivendo uma relação sem carinho. Lembrando que nessa idade, Dona Maria Creuza tem 45 anos, nessa idade, eles precisariam talvez, sim, reconstruir a sexualidade deles. Eles não vão mais conseguir viver a sexualidade da forma como viviam antes, mas é possível reconstruir essa sexualidade entre os dois, mas é mais complicado, é mais trabalhoso. Então eu fujo dessa realidade. Percebem como aqui a masturbação entra como uma fuga da realidade? Segundo caso, Sebastian Jefferson, 25 anos, namora há 2 anos. Sebastian Jefferson, para quem entrou agora, gente, são casos fictícios, tá? 25 anos, Sebastian Jefferson, namora há 2 anos, né? Ele namora e ele caiu a conexão, voltou. Tinham uma vida sexual ativa, então a sua namorada, a namorada do Sebastian Jefferson, há 1 ano passou a apresentar sintomas obsessivo-compulsivos relacionados à contaminação. O pessoal chama de TOC, né? Pode ser, não tô atendendo ela, né? Eu tô atendendo o Sebastian Jefferson, certo? Então, Sebastian Jefferson começou a comentar que ela estava passando ali por esse período de adoecimento mental. E aí, muito compreensivo, Sebastian Jefferson resolveu, ele entendeu, né, a situação da namorada e ele passou a recorrer a práticas masturbatórias, né? Por quê? Porque nesse período de adoecimento mental dela, ela teve uma redução da libido. Ela perdeu a vontade, passou a ligar o sexo um pouco mais à contaminação e o Sebastian Jefferson respeitou e passou a recorrer a práticas masturbatórias para se excitar. Desde então, Sebastian Jefferson evita falar sobre este assunto com sua namorada, pois acha que isso pode incomodá-la ou que pode soar como um ato de cobrança. Percebam nesta realidade, um casal jovem que mesmo sem ter o casamento, eles têm uma vida sexual ativa e ela adoeceu. Neste adoecimento dela, né, Sebastião compreensivo e tal, mas ele começa a recorrer às práticas masturbatórias e começa a se satisfazer com isso. Isso acaba afastando eles do diálogo sobre sexo,
que é fundamental numa relação. Conversar sobre isso, entender por que será que ela não está com vontade, o que passa na cabeça dela que não desperta essa vontade. Será que agora ela já até melhorou e já está com vontade e ele continua ali na masturbação? Isso precisa ser conversado, mas não. É mais prático para o Sebastian Jefferson ir lá e ter o prazer dele momentâneo com as próprias mãos. Porque daí ele não vai ter que entrar nesse território ali que é meio sombrio para ele, né? Desse adoecimento mental que ele não tá entendendo direito, dessa redução da libido que ele tá achando que é alguma coisa com ele já acha que ela não tá querendo ter relação porque ele, sei lá, talvez ele seja realmente uma pessoa ruim ou uma pessoa que não seja tão atraente assim, enfim. Sebastian Jefferson decidiu não conversar sobre isso e a masturbação entra mais uma vez neste caso como mais um fator que afasta esse casal, que impede o diálogo sobre sexo, certo? Então, prestem atenção, como em muitos casos a masturbação ela pode reforçar o afastamento de um casal. Então, imagina se o Sebastian Jefferson assistiu essa palestra aí e que a pessoa falou, vocês têm que se masturbar mesmo e se masturbem mesmo. E aí ele, já tô fazendo isso, beleza, então tô no caminho certo. E não se reconecta com essa pessoa que ele ama, que está passando por um adoecimento psíquico, que provavelmente precisaria de um apoio maior, de mais carinho ainda. Provavelmente eles já estão mais afastados até em relação a essa questão de carinho, carícias, né? Mas Sebastian Jefferson não quer conversar sobre isso. Sebastian Jefferson prefere continuar buscando o seu prazer por meio da masturbação. E isso também vai afastando eles cada vez mais, um casal jovem, né? Então, isso acontece, tá, gente? Mais um caso fictício, Juan Alberto. Juan Alberto, 33 anos, casou-se há 6 meses e vem desesperado à consulta porque sua esposa está muito insatisfeita. Eles viveram a castidade antes do casamento, no entanto, desde que se casaram e iniciaram uma vida sexual, o Juan Alberto ele ejacula muito rapidamente. E isso tem deixado sua mulher frustrada. Ele está morrendo de medo de ela querer se separar dele e ela realmente já falou sobre o assunto. O Juan Alberto está desesperado. Desesperado. Não cai não. Ele está desesperado. Ele se casou, eles viveram a castidade e a mulher está querendo se separar dele porque ele tem ejaculação precoce. Olha só, gente. Entra esse caso no teu consultório. Neste caso, né, o Juan Alberto, ele não se masturba. Ele não tem, ele viveu a castidade, ele não tem realmente um conhecimento da própria sexualidade e a esposa tá para se separar dele. Juan Alberto precisa de ajuda. A esposa já falou que vai separar dele realmente, ela tá sofrendo, angustiada, frustrada. O que acontece, gente? Nesse caso, existem técnicas masturbatórias que podem ajudar o Juan Alberto com a ejaculação precoce, que podem salvar o casamento dele. Existem, né? Então, por que não ajudar a salvar esse casamento? Mas aí ele não pode, então, começar ali a se masturbar muito e acabar se afastando da esposa? Depende da forma como você orienta isso, gente. Isso tem que ser feito com orientação correta, entendendo que a masturbação vai entrar aqui por um tempo, como uma forma de tratamento desse sintoma de ejaculação precoce, que pode realmente ajudar. Depois a esposa pode começar a participar do exercício, entendem? E a partir daí restabelecer uma conexão entre o casal e uma sexualidade saudável, que deixa ali os dois felizes, os dois satisfeitos, né? Então percebam como neste caso a masturbação pode sim ajudar esse casal e evitar um divórcio aqui nesse caso, entende? Aqui nesse caso do Juan Alberto, entendem? Então cuidado ao generalizarem, nossa, a masturbação acaba com todos os casamentos. Não, olha aqui nesse caso do Juan Alberto, 33 anos, caso fictício, que tem ejaculação precoce, a masturbação pode salvar esse casamento, né? Se bem orientada, se bem indicada. Depois você faz um desmame da masturbação até que ele consiga viver plenamente feliz ali com sua esposa, tendo os dois uma vida sexual saudável, plena, satisfatória. Bom, último
último caso não, penúltimo caso é da Rihanna. Rihanna tem 29 anos, solteira, sonha em casar-se, ter uma família, é muito ansiosa. A Rihanna é ansiosa, tem transtorno de ansiedade generalizada. E todos os relacionamentos anteriores da Rihanna foram curtos, pois ela tem um ciúme excessivo. E ela mesmo diz: doutora, nenhuma pessoa me aguenta. Nenhuma pessoa me aguenta, eu sou muito ciumenta. Rihanna ficou muito triste por sentir-se sozinha, fez um curso também online de sexualidade e aprendeu a se masturbar. Comprou vários vibradores e agora todo final de semana ela utiliza esse termo, a Rihanna. Eu faço uma festinha comigo mesma. Né? Então todo final de semana Rihanna faz uma festinha consigo mesma, abre um vinho, põe músicas da Dua Lipa para tocar e se delicia em orgasmos múltiplos. E Rihanna já tem vivido isso há 3 anos, continua solteira. Então prestem atenção na história da Rihanna. Rihanna tem 29 anos, ela tem o sonho de casar, tem o sonho de ter filhos, mas ela tem dificuldade, ela tem uma personalidade difícil. Né? A Rihanna é muito ansiosa, a Rihanna é muito ciumenta e ela tem dificuldade em ficar em relacionamentos por longos períodos de tempo. O que ela faz? Ela foge dessa realidade. Ao invés dela olhar para si mesma e perceber, nossa, realmente eu preciso desenvolver minha personalidade, eu preciso entender que o outro não é um objeto para ser possuído, eu preciso entender que as coisas não serão no meu tempo, eu preciso, enfim, desenvolver virtudes como a paciência. Não, é difícil para mim, é difícil. Até porque, né, pensando assim no caso da Rihanna, é muito comum, gente, pessoas que têm essa dificuldade até, no caso dela é um ciúmes excessivo, mas hoje em dia muitas pessoas entram em relacionamentos por pura carência afetiva. Sequer sabem se aquela pessoa com quem ela está se envolvendo tem os valores que ela espera de alguém, né? Tem ali as virtudes que ela espera de alguém. Não, eu tô ali por carência afetiva, me meto no relacionamento e tô ali com a minha personalidade toda apodrecida, tenho um ciúmes possessivo de todos e isso não me mantém em nenhuma relação. Para não olhar para isso e não buscar desenvolver isso em mim, porque é difícil, eu vou ter que mudar ali o que eu entendo por Rihanna, no caso, né? A Rihanna vai ter que olhar para si mesma e falar, Rihanna, realmente você foi ao longo da vida entendendo que Rihanna era isso, isso e isso, mas Rihanna vai precisar mudar. E é difícil. O que ela faz? Ela foge disso. Mais uma vez ela vai lá, compra o curso de sexualidade online e começa a se masturbar. E aí, o que acontece? Pronto, aí agora eu sinto prazer, todo final de semana Rihanna faz uma festinha consigo mesma, tem ali seus orgasmos múltiplos, serotonina, noradrenalina, dopamina liberadas no cérebro, ela sente prazer e não precisa mais tanto pensar nisso. Né? Ela fica também, mais uma vez, se iludindo e fugindo dessa dura realidade que é desenvolver a própria personalidade, desenvolver a capacidade de se relacionar. Ela foge disso. É difícil, gente, mas ao mesmo tempo é entender que o ser humano intrinsecamente é um ser feito para a relacionalidade. A gente foi feito para se relacionar, né? Prenda-se numa bolha, fique aí, a gente está até vivendo isso um pouquinho agora, fique aí preso numa bolha por um tempo, né? Só fazendo uma festinha consigo mesmo para ver onde isso leva, psiquicamente falando, né? E a Rihanna tá fugindo, ela tá fugindo de melhorar, ela não consegue olhar para si mesma e perceber que ela não tá bem, que ela precisa trabalhar a ansiedade dela, que ela precisa trabalhar os valores e as virtudes dela mesma. Não, ela prefere colocar a culpa nos homens, achar que realmente são todos enfim, nenhum homem presta, então eu acabo culpabilizando o mundo ou culpabilizando os homens. E aí eu me fecho, né, Rihanna se fecha em seu mundinho masturbatório, onde ela tem prazer, orgasmos múltiplos, e aí onde ela não precisa olhar para essas circunstâncias, para essas podridões, assim, para as dificuldades, para as mazelas dela, né, para as próprias mazelas, porque é difícil, gente, é difícil a gente olhar, né, acordar todo dia e falar, nossa, Maísa, você precisa melhorar demais, Maísa, olha o que você fez ontem, olha o tanto que você foi egoísta ontem, aqui, olha o tanto que você foi soberba, Maísa, aqui, né? Rihanna tem dificuldade de fazer essa autoanálise, né, de olhar para si mesma e perceber que precisa mudar, que precisa melhorar, né? Então ela foge disso, e a masturbação, mais uma vez no caso de Rihanna, entra como uma fuga da realidade, muito comum,
muito comum hoje em dia. E aí o que está sendo deixado de lado? O sonho, né? O que antes ela tinha um sentido para a vida dela, que está aqui no comecinho do caso, vou ler novamente. Então no comecinho do caso eu falei, Rihanna é uma menina de 29, uma mulher de 29 anos, solteira, que sonha em se casar e ter uma família. Ela deixou, ela mudou, ela perdeu esse sentido da vida dela, ela tira esse sentido do foco, né? Porque ela tem dificuldade ao longo do caminho de percorrer em busca deste sentido, ela tira esse sentido e ela passa a se iludir, a viver uma vida meio sem sentido, a viver uma vida rasa, de prazeres momentâneos, de prazeres sozinha ali consigo mesma, né? E ela tira esse sentido da vida dela. E isso cada vez vai deixar a Rihanna mais ansiosa, porque uma vida sem sentido é uma vida ansiogênica, é uma vida sem pés firmes no chão, né? Então é isso aí. E o último caso é da Joaquina. Joaquina tem 31 anos, Joaquina está noiva, que é justamente eu tentei fazer baseado na perguntinha que me mandaram ontem. Joaquina tem 31 anos, Joaquina está noiva, está com a data de casamento marcada. E Joaquina tem relações sexuais com seu noivo. Joaquina nunca se masturbou. O nome do noivo da Joaquina é Jusilei, então ela vai casar com o Jusilei. Jusilei ganhou sua primeira Playboy de seu pai aos 11 anos, quando ele disse: "Meu filho, menino homem tem que ler isso aqui, ó", e deu para ele. Desde então, Jusilei trocou os gibis da Turma da Mônica por suas Playboys e costuma masturbar-se semanalmente. Desde que encontrou Joaquina, Jusilei vem amadurecendo e quer muito se casar, ter filhos. Jusilei é trabalhadora, ama muito Joaquina, é humilde, respeitoso, cooperativo e diz que nunca trairia sua noiva. Jusilei continua se masturbando, né, como desde os 11 anos de idade, e não considera isso uma forma de traição. Gente, a pessoa que me mandou a perguntinha ontem tava assim, né, me pareceu um pouco desesperada porque pegou o noivo ali se masturbando. A gente tem que entender o contexto em que nós estamos vivendo, né? A maioria dos homens, principalmente, são criados mais ou menos dessa forma aqui que o Jusilei falou. Quando não dessa forma, quando não é o pai que deu a Playboy, às vezes é aquela família onde ninguém conversava sobre sexo e ele foi aprender sobre sexualidade com o amiguinho que recebia a Playboy do pai. Então é mais ou menos assim que os homens dessa geração que a gente vive, é mais ou menos assim que eles foram criados. Só que daí quando a Joaquina pega e descobre isso, ela acha que o negócio é com ela. Ela acha que ela não está sendo suficiente, ela acha que ele está atraindo mentalmente. Só que na verdade, na cabecinha do Jusilei, é como se eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem, é como se fosse um videogame a masturbação. É como se fosse um videogame, né? Então eu vou ali, eu tô desde os 11 anos nesse joguinho, né? Vamos imaginar ali um Mario da vida, Super Nintendo, que é o que é da minha época. Então eu tô desde os 11 anos nesse joguinho, eu vou ali, tenho um prazer e pronto. Né? Isso não tem nada a ver com a Joaquina. Isso tem a ver com a forma como o Jusilei foi educado. Não tem a ver com uma educação sexual falha, né? Uma educação sexual baseada ali na genitalidade, num olhar para a sexualidade restrito, voltado apenas para o genital, apenas para o orgasmo momentâneo, né? Tô ali, pronto, tive meu orgasmo, tive prazer, oi, meu tripé tá uma beleza hoje. Tive ali, então desde os 11 anos vou ali pro banheiro, tenho ali um pensamento fixo nisso, tenho o meu orgasmo e pronto, me resolvo. Entenda, Joaquina, isso não tem nada a ver com você. Nada a ver. E não vai ser por meio de gritos ou chiliques que você vai conseguir resolver isso, tá? Vai precisar de muito diálogo, ele vai precisar aos poucos ir amadurecendo isso, entendendo que a sexualidade, quando mais profunda, quando mais madura, ela envolve o relacionar-se com o outro, né? O relacionar-se com quem você ama. E às vezes, gente, entra até no... Nossa, o cabelo agora deu uma bagunçada, hein? Às vezes, gente, entra até num negócio que é bem peculiar,
que é a rotina, né? A rotina do dia a dia começa a ficar corrida, começa a ficar sem tempo, e aí o Jusilei tá meio preguiçoso, tá meio cansado, então ele prefere recorrer mesmo à masturbação, porque é mais, vai exigir mais dele, né? Ficar lá tentando ali, enfim, agradar também, ele se preocupa com a Joaquina, então ele vai querer agradar a Joaquina, então ele tá sem tempo, ele vai ali, joga o videogame dele, rapidinho no banheiro, se resolve, tá? Então, cuidado, provavelmente isso é uma coisa que, claro, tem que ser avaliado caso a caso, tá, gente? De forma profunda, caso a caso, mas na maioria das vezes, quando a gente vê homens que foram criados dessa forma, que até hoje têm este hábito, eles não têm consciência dessa malícia, né? Dessa, como se estiver... A maioria das mulheres se sentem assim, elas se sentem traídas, né? Então, poxa, ele tá se masturbando pensando em quem, né? E aí vem esse sentimento de traição. Lembra, na maioria das vezes é um videogame, é como se fosse uma imagem de videogame ali que libera, que ele já tá acostumado desde os 11 anos a buscar, que libera enfim, serotonina, noradrenalina, dopamina e leva o orgasmo, relaxamento e vira um vício, tá? Isso tem que ser muito bem conversado. Se começar a atrapalhar a relação, é importante buscar terapia sexual, tá? Mas lembrar nesses casos que é muito parecido com videogame. Então lembre-se disso, Joaquina. Lembre-se do videogame, tá? Cuidado, isso não é nada com você. É um vício que foi introduzido a ele pela forma como ele foi educado sexualmente, tá? Bom, a gente tem que entender que, na maioria das vezes, quem acaba indicando a masturbação à torta e à direita é geralmente aquelas mesmas pessoas que falam: primeiro você tem que ser feliz sozinho para depois ser feliz com alguém. Volto a dizer, o ser humano foi feito para se relacionar. Ou então, aquelas pessoas que dizem: sexo, você pode fazer sexo só por prazer ou você faz sexo com afeto. Gente, o ser humano, ele é um todo, indivisível. É impossível dividir. Com fulano tenho sexo sem afeto, com ciclano eu tenho sexo com afeto e enfim, aqui com esse aparelhinho, com esse objeto eu tenho só sexo. Aí você reduz a sexualidade. Você, mais uma vez, reduz o que eu falei, reduz a sexualidade à genitalidade, ao orgasmo. E sexualidade é muito, muito além disso. Muito além disso. É constitutiva do ser humano. Reduzir a sexualidade a isso é uma forma até imatura de olhar para a sexualidade. É reduzir, mais uma vez, a sexualidade à genitalidade. Bom... E essa história de primeiro você tem que ser feliz sozinha para depois ser feliz com o outro é balela. É fechar mais ainda as pessoas que hoje em dia já estão fechadas, que já têm dificuldade em se relacionar, é fechar mais ainda essas pessoas para os relacionamentos, né? E não desenvolver essas habilidades de se relacionar, de se conectar com o outro, de aprender a amar, que é muito mais difícil. Bom, e aí, pensando assim na masturbação, para a gente finalizar, se a gente pensar hoje a nossa sociedade, ela tá bonitinha, amorosa, fofa, as pessoas se amam, sabem conviver, sabem se relacionar ou não? Ou nós vivemos em uma sociedade egoísta, vivemos em uma sociedade egoísta, hedonista, autocentrada, autorreferente? O que vocês acham? A primeira opção? Uma sociedade fofinha, que se relaciona bem, pessoas maduras, tranquilas consigo mesmo, saúde mental em dia, ou a gente está vivendo numa sociedade que vive uma crise psíquica, com pessoas que olham mais pro próprio umbigo do que tudo? O que vocês acham? A segunda opção, né? E aí entra a masturbação como mais um ato que prende a pessoa no próprio mundinho dela e aumenta ainda mais essa ideia de, o prazer está aqui no meu próprio umbigo, né? Eu posso, já que agora eu consigo, enfim, atingir ali o meu prazer sozinha, por que eu preciso aprender a me relacionar? Por que eu preciso aprender a amar? Por que eu preciso desenvolver a minha forma de amar, né? Fecha ainda mais a pessoa nesse mundinho autorreferente. Bom, para finalizar, e aí uma outra coisa, né, que vale a pena dizer, né, hoje em dia isso é fato, é uma observação clínica diária no meu consultório, a dificuldade das pessoas em se relacionarem e terem relacionamentos saudáveis, produtivos, verdadeiramente amorosos. Então, como eu
acabo me pulando aqui, me delicio aqui com a masturbação e tenho essa prática bastante frequente, o que acontece? Quando chega um relacionamento e eu tenho dificuldade de me relacionar, né, não tô dando conta, porque, enfim, eu tô aqui entrando em contato com alguns defeitos meus que eu preciso melhorar, ou porque realmente é difícil me relacionar porque o fulano tem esse e esse defeito e eu sou intolerante a esses defeitos, o que eu faço? Ao invés de desenvolver minhas habilidades de relacionamento, eu pulo fora. Eu pulo fora do relacionamento e vou correndo de volta pro meu vibrador, porque é mais fácil, né? Para finalizar, vou finalizar com uma frase de um psiquiatra que eu gosto muito, que eu tenho lido bastante, que me ajuda muito na minha prática clínica, que é o Viktor Frankl. Olha o que ele fala: quanto mais valor o homem e a mulher atribuem ao prazer, quanto mais veneram a vontade de prazer, ou quanto mais diretamente buscam o prazer, a mulher o orgasmo e o homem a potência, nessa mesma medida tornam-se frígidos e impotentes. É claro que o Viktor Frankl está utilizando um vocabulário mais típico da época dele. Hoje em dia a gente não utiliza mais esses termos para falar de sexualidade, mas eu concordo plenamente com ele. Quando uma mulher vai para a relação sexual buscando o orgasmo, quero ter orgasmo, é muito difícil que o orgasmo aconteça. Quando um homem, que é justamente esse pensamento genitalizado que eu digo, e quando um homem também vai para a relação buscando quero ter ereção, quero ficar ereto, fique ereto, pênis, pensando só nessa parte genital, o que acontece? A ereção não vem, o prazer não vem. Então o prazer ele é uma consequência de uma vida bem vivida. O prazer ele é uma consequência de uma vida com sentido. Essa busca direta e desenfreada pelo prazer é justamente o que faz com que o prazer não seja vivido dessa forma que deve ser, dessa forma de entrega, dessa forma relacionada ao afeto, a um afeto profundo, a um amor verdadeiro, entendem? Então é isso, finalizamos com essa frase de Viktor Frankl. Um beijo a todos vocês e até o próximo programa. Não consegui fazer uma live curta, não dei conta. Um beijo a todos, até a próxima.